Shalom a todos. Boker Tov, como vocês estão? Akol Tov? Eu estou bem. Com alguns probleminhas que aconteceram aqui, por isso que estou um pouco com cara de riso. A internet sumiu. Ontem a luz terminou, as pessoas estavam trocando postes na rua, talvez tenha sido por conta disso, que a internet sumiu e não sei mais o que. Hoje não teve problemas de latidos de cachorro ainda, então eu não dei nenhum pause, vou começar. O microfone caiu, depois o microfone não parou, depois essas coisas que acontecem no dia a dia. Quando nós treinamos Lashon Hara, ou melhor, quando nós treinamos não fazer Lashon Hara e fazermos Shimirat Lashon, existe uma coisa que vem junto. Vou ter que dar então o pause. Vocês não viram, eu fui, mas eu voltei. Então eu dei um pause assim de uns 5 minutos, eu acho, por conta da cachorrada. Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte: quando nós estamos treinando não fazermos Lashon Hara e fazermos Shimirat Lashon, algumas coisas vêm de lambuja, como a gente fala. E uma delas é a tolerância, é a paciência. E paciência não é aceitar simplesmente as coisas como são, não mudar. É ser resiliente com algumas coisas que nós não podemos mudar. Em muitos vídeos aqui eu falei sobre os 12 passos, né, do amor exigente, que é aquele grupo NA, né, NA, dos narcóticos anônimos, onde eles usam muito. Acredito que em outros grupos dessa mesma natureza usam isso também, que são aqueles 12 passos, aqueles 24 horas só por hoje. E é bem importante no nosso treinamento de Lashon Hara nós temos isso em mente. É só por hoje. Então amanhã será só por amanhã e assim por diante. E nós termos paciência, resiliência, entendermos o contexto, entendermos o nosso entorno. Também uma palavra que eu sempre uso aqui, porque o nosso entorno ele é importante demais para nós. Somos seres interdependentes. Que bom seria chegar aqui, ligar e tudo funcionar. Um dia a chia, outro dia estavam fazendo uma limpeza no prédio ao lado, outro dia estavam com uma metralhadora na parede, porque aquilo não era uma furadeira, era uma metralhadora simplesmente. Outro dia deu uns raios, então daí o caso da natureza. Em outros momentos uma cachorrada infernal que a cor sem parar, sem parar. Não sei se eles se comunicam bem, porque eu não sei se eles conseguem se comunicar, mas enfim, sempre atrapalhos. Isso quando o vídeo não chia, como eu disse. Então, hoje aconteceu esse pequeno problema de ficar sem internet. Cada vez é uma coisa. Então, em alguns momentos, eu fiquei já muito nervosa, em outros chateados, os vídeos demoram para subir, eu demoro para fazer, eu preciso reeditar, eu não gosto de editar, eu gosto que seja muito no improviso, que nós vamos nos trabalhando nisso também. A vida é um improviso, nem tudo a gente consegue planejar. E essas coisas a gente não planeja. Então, o entorno é muito importante, porque somos interdependentes. Esse treinamento aqui me trouxe uma paciência maior, uma tolerância de aceitar aquilo que eu não posso mudar, e mudar aquilo que eu posso mudar, e saber distinguir umas das outras. Se eu não souber distinguir uma das outras, eu vou sofrer por conta disso. Nós sofremos quando nós queremos mudar uma pessoa, como por exemplo no Lashon Hara. Queremos mudar aquela pessoa, queremos que ela pare de fazer isso. Então, nós queremos mudar ela, nós precisamos nos mudar primeiro. Aliás, primeiro e único, nós não vamos mudar a outra pessoa. Mas se nós mudarmos, o nosso exemplo pode ajudar ela a mudar também, para que ajude todo mundo. Porque senão nós temos que ficar desviando das antas todos os dias, em vez de nós estarmos lutando contra os leões do dia a dia. Então não é dos leões o nosso maior desafio, não vem deles, vem das antas que se atravessam no caminho. Então isso me trouxe muita tolerância. Quando você aprende a distinguir aquilo que você pode mudar daquilo que você não pode mudar, você passa a sofrer menos, você fica uma pessoa mais serena e aí sim você consegue passar o seu exemplo. Você consegue trazer aquelas pessoas que você tanto queria que mudassem antes para o seu lado, para o seu novo jeito de ser, que é fazendo Shimirat Lashon e não Lashon Hara. Então, essa paciência e essa tolerância e discernir uma coisa da outra
me fez aprender a usar o pause. Então, o que eu posso mudar? Eu posso mudar o meu comportamento com relação à maledicência, eu posso mudar o meu comportamento com relação aos outros, com relação justamente a esta paciência, esta calma, esta tranquilidade. Mas eu não posso mudar a realidade e o jeito da outra pessoa, do vizinho que tem os cachorros, do vizinho que faz barulho, do prédio que está sendo ajeitado, da metralhadora na parede, dos raios que caem do céu e queimou uma placa aqui do computador, uma luz, e eu estava justamente gravando no dia. Essas coisas eu realmente não posso mudar, mas aí eu descobri o botão de pause, dê um pause na sua vida. Quando você não puder, naquele momento, modificar aquelas coisas que elas estão te tirando do sério, você dá um pause. Dê um pause na sua resposta contra o Lachonará. Dê um pause na sua cumplicidade com o Lachonará. Momentaneamente dê um pause. Depois você volta e aí sim, você começa o seu trabalho novamente. Então, vamos lá, hoje para o dia 63 de não fazermos Lachonará e fazermos Shmirat HaLashon. Nós estamos na seção 2, na parte 2, que é das aplicações práticas, o dia 63, do Hafetz Haim, uma lição a cada dia, o Rabino Israel Meir Kagan, que dedicou a sua vida quase que a vida toda, porque ele trabalhou sempre com esse assunto de não ser maledicente, de você quer a vida, então eu vou lhe dar a vida é fazendo Shmirat HaLashon, né? Quem quer vida? E nós já falamos da fala depreciativa, da fala prejudicial, de Avat Lachonará, que são as poeirinhas, e na seção 2 dos parâmetros, agora nós estamos nas aplicações práticas, como é que nós podemos ver isso tudo que é na teoria na prática e continuarmos o treinamento. Algumas coisas parece que não nos diz respeito, mas nós vamos ver que diz sim, que nós podemos encaixar na nossa vida, sejamos nós judeus, sejamos nós de Menor, sejamos nós simples mortais que querem uma comunicação melhor com o próximo, um vislumbre melhor e mais rápido, talvez, tanto da vinda de Mashiach, que talvez ele já tenha chegado, como também do mundo vindouro, dessa evolução espiritual, esse ciclo, essa modificação na própria matéria. Então, vamos lá. Esse dia 63 diz respeito a 3 de Kislev, do primeiro ciclo, tá? E 4 de Sivan, do segundo ciclo. Uma água para hidratar e acalmar os ânimos depois do pause. E antes do pause também, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. Então vamos lá, máxima do dia. Manter conversas enquanto a Torá é lida envolve muitas transgressões graves. Se a Torá está sendo lida na sinagoga, por certo ela está lida para pessoas, não é? Então essas pessoas que não estão lendo, elas devem estar fazendo o quê? Prestando atenção, se concentrando e respeitando. Nós vamos ler e vamos entender que dá perfeitamente para nós trazer nos nossos dias de hoje, religiosamente falando e simplesmente socialmente falando, como uma maneira de nos comunicarmos sem sermos mal educados em lugares públicos e tudo mais. Então vamos lá, informando o título. A segunda categoria de propósitos construtivos, veja aqui, quando ele diz a segunda categoria, é porque ele sempre categorizou, lembram? Então nós vamos ver aqui, ó. Que ele estava falando dos professores, né? Se dedicando a falar sobre como educar e não diagnosticar alunos e tudo mais. Ele estava lá em outra categoria, agora é a categoria informando. Então, a segunda categoria de propósitos construtivos é ajudar os que estão sendo ou foram adversamente afetados pelo comportamento do sujeito. É uma categoria que é um propósito construtivo. Então, é construtivo que nós ajudemos, né, de alguma maneira, aqueles que estão sendo afetados ou que foram afetados pelo comportamento do sujeito. Caso uma pessoa tenha testemunhado pessoalmente um judeu causando prejuízo monetário a outra pessoa, provocar a restituição é uma finalidade construtiva e torna permissível o relato do que foi
presenciado. Então, como é que se faz para ser permitido isso, né? Permissível significa que é permitido fazer esta delação, né? É quando? Nós vamos agora ler novamente sem usar a palavra judeu, para que nós possamos entender na nossa vida Bnei Noach, ou qualquer pessoa, independente. Caso uma pessoa tenha testemunhado pessoalmente outra pessoa causando prejuízo monetário a outra pessoa, provocar a restituição desse prejuízo monetário, tá? É uma finalidade construtiva e torna permissível o relato do que foi presenciado. Então, essa restituição, ela é uma finalidade construtiva. Você testemunhou alguém dando golpe em outra pessoa, golpe monetário. Então, a finalidade aqui é restituir, né, essa pessoa que foi golpeada, vamos dizer assim. Então, é permissível aqui que você faça essa delação, enfim, tá? Que você relate o que foi presenciado. Lembram que para relatar um fato nós tínhamos que passar por várias etapas. Primeiro você chega na pessoa, não podendo você fala com alguém próximo, não tendo essa pessoa próxima ou você não encontrando, fala para o rabino, que ele intervenha, e aí só por último você realmente delata, enfim, e torna público a atitude daquela pessoa. Aqui ele está explicitamente falando da parte monetária. Nós vamos ver no decorrer do texto se nós podemos trazer em outros âmbitos, mas eu acredito que aqui a monetária vai nos dizer muita coisa, inclusive no nosso direito. Após ser verificado que os fatos estavam corretos por você, que testemunhou, e após ter falado com o perpetrador, você tentou, deve-se determinar o que resultará do relato da informação e se a Alahá justifica ou não obter este resultado. Então vamos ter que ver se a lei, aqui no caso a Alahá é a lei judaica, se isso justifica ou não obter este resultado, o fato da sua informação, da sua delação. Numa sociedade civilizada, a forma direta de tratar o crime é informar as autoridades. Então agora nós podemos estar bem aqui na nossa realidade. No entanto, entregar um semelhante judeu aos oficiais seculares pode resultar em que ele tenha de enfrentar uma punição injusta, de acordo com a Torá. Então nós vamos lá novamente. Numa sociedade civilizada, a forma direta de tratar o crime é informar as autoridades. Você sabe, aqui vamos já colocar o exemplo de um estelionato, né? Que cabe aqui no nosso direito comum e é abrangente, isso existe em qualquer lugar. Por exemplo, hoje quase nem usam cheque, mas o cheque sem fundos. O cheque sem fundos, ele é um tipo de estelionato, né? E também você pode usar cheques de terceiros. Você pode entrar tanto com o estelionato quanto com aquela falsa identidade, né? Uma identidade falsa, que você não pode fazer também. Neste caso aqui, ele fala que informar as autoridades sobre um caso monetário que um judeu prejudicou outra pessoa, você tem conhecimento disso e delatar ele e denunciar ele diretamente para a autoridade secular, pode fazer com que ele seja punido injustamente, não é? E que isso seja injusto perante a Torá. Por quê? Porque o judeu vai seguir as leis da Torá. Então, no tribunal, nós vamos entender, no tribunal rabínico, no Sanhedrin, quando existiam, os tribunais que funcionavam, me parece que tem muito poucos, mas que existem, tipo até mesmo aqui no Brasil, em São Paulo, 1 ou 2, eles têm o condão de resolver casos dentro desse tribunal. Isso não pode infringir, isso não pode passar por cima da lei do país. Então, se por exemplo você chega para as autoridades diretamente, ele pode ser injustamente punido e o ideal seria este relato, após todos os processos, as etapas, este relato ser para o rabino, dentro do tribunal rabínico. Se isso for resolvido ali, muito que bem. Então, terão as penalidades compreendidas, executadas pelos rabinos, né? pelo tribunal, com
respeito, relação e observância da Torá. Quando nós saímos do âmbito da Torá, nós estamos na lei civil, lei penal do país. Então, se puder ser denunciado primeiramente ou unicamente para o Sanhedrin ou o grupo ali que tenha um líder, melhor. Vamos trazer para o nosso mundo de Bnei Noach. Você soube que um irmão, que um outro Bnei Noach, ou que vamos ter que falar sobre Bnei Noach. Um filho de Noach, ele prejudicou monetariamente outro irmão. Você tem consciência disso? São todos do mesmo grupo, da mesma comunidade. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que falar com o líder da comunidade. Às vezes ele é um rabino, às vezes é simplesmente um líder, não é? Da comunidade Bnei Noach. Sabemos da nossa dificuldade, o nosso desafio, ele realmente é grande. Porque para nós delatarmos essa pessoa unicamente, diretamente na justiça, nós vamos estar correndo o risco de sermos injustos e nós não queremos ser injustos. Vai que a gente consiga resolver isso ali mesmo. Que ele faça uma tshuva, se arrependa, devolva o dinheiro, alguma coisa assim. Eu tenho o exemplo do cheque sem fundo. Ou não queira pagar uma dívida que está devendo. A prisão, por exemplo, não é um meio aceitável de punição por infrações monetárias, pelos padrões da Torá. Então, lembrando aqui, pelos padrões da Torá. Novamente, se pudermos corrigir e resolver isso dentro da comunidade de Bnei Noach, assim como dentro das congregações dos judeus, entre eles, melhor. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no nosso país, a punição monetária, sim, ela prevê prisão. O estelionato, o artigo 171 do Código, ele realmente prevê a punição com prisão. Tá? Então, isso seria, não seria aceitável pelos parâmetros da Torá, pelos padrões da Torá. Portanto, fornecer informação que possa levar à prisão de um judeu, que no caso de uma pessoa, pode constituir malshinut, que é o ato de ser um malshin. Um malshin é um informante. Então você será um informante nesse caso, né? Somente se estiver claro que o indivíduo é perigoso e represente uma ameaça para os outros, poder-se a falar contra ele, para proteger os outros do mal. Esses assuntos são extremamente sensíveis e complexos e exigem uma consulta com uma autoridade alárrica competente. Quando ele diz aqui que é ameaça para os outros, é aquela pessoa que larga, eu não vou continuar com o exemplo do chefe, que larga um talão inteiro sem fundos, que prejudica mesmo muitas pessoas, né? Outra coisa aqui é que nós sabemos que o ideal é que nós façamos isso pelo bem comum. Nós temos muitos casos de delação premiada, por exemplo. A pessoa, ela delata, ela fala, olha, o meu crime é enorme. Eu sou falcatrua, sou estelionatário, igual a esse que eu vou denunciar. Mas se você, como ele é muito mais perigoso, poderoso e muito mais influenciador, isso às vezes tem a ver com nações, né? Acontece muito, principalmente no nosso país. Então, assim, se eu te contar, eu quero que você me pague. Delação premiada, quer dizer, me absolva. Esqueça que eu fiz isso, né? Que eu sou tão ruim tanto quanto, mas como aquele lá é mais interessante que seja preso ou descoberto, eu faço então uma delação premiada. Isto é uma prova muito grande do mau caratismo, não é? E daquela ideia muito clara de que não houve tchuvá aqui desta pessoa, porque se tivesse havido, ela diria, eu fiz, eu vou denunciar fulano, mas eu também fiz, enfim, ela assumiria. Isso é coisa muito difícil. Essas coisas de prejudicar num âmbito maior, dentro de uma comunidade, dentro de uma nação, ela é muito sutil, mas ela fica visível quando nós vamos a fundo pesquisar, por exemplo, sobre licitações. Agora nós vamos construir uma sinagoga Bnei Noach. Então vamos arrecadar o dinheiro aqui. E vamos todos, após arrecadar
o dinheiro, vai ter o tesoureiro, vai ter o administrador, o líder e tudo mais. Alguém, o responsável por fazer as compras, vai lá e compra o cimento, compra o tijolo, chama os funcionários que vão fazer a obra e tudo mais. E eles custam tanto. Na hora de prestar contas, esta pessoa responsável por isso dentro da comunidade superfatura. Ele pagou R$10 pelo copo com a água, disse que foi 20. Dá um jeitinho lá de fazer uma nota, sei lá, colocar coisas a mais, e esses 10 que sobra ele coloca no seu bolso. Um problema muito grande. Esta pessoa é prejudicial para a comunidade, para a nação, para o mundo vindouro, para nosso desenvolvimento espiritual, para nosso comportamento, para nosso Shmirat Lashon. Porque uma pessoa como essa dá vontade de fazer Lashonará de dia até a noite. Então vejam que, olha como expandiu Lashonará. Você achava que era só falar mal do outro, não é? Então isso aqui também. Essa pessoa que está prejudicando o outro, você precisa levar isso adiante, levar ao líder, então alertar as pessoas, porque nós temos essa obrigação, não é? Mas como é que você vai fazer isso sem ser Lashonará? Após todos esses parâmetros que nós vimos aqui. Quando se fala em termos de nação, pior fica. Licitação é uma coisa muito séria, né? Tem aqueles envelopes, tem algumas licitações são por sorteio, outras são por votação, outras são por coerência, outras são por falcatrua. Então, acaba sendo licitado e superfaturam, e a nação perde e o político responsável ganha. Uma nação precisa ter um líder idôneo. Nós precisamos de um líder idôneo. E isso é dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, na comunidade e na nação. Nós somos uma coisa pequenininha que vai expandindo, que no direito nós chamamos de stricto sensu. Estricto senso, senso estrito ali, o indivíduo, o direito do indivíduo, o direito da família começa a expandir. E um processo lato sensu, uma ideia lato sensu, né? Que abrange toda a nação, todo indivíduo. Nós sabemos que tudo que nós fizemos repercute na nossa vida e no coletivo. Então, Lashonará está em tudo e nós vamos extirpar com este mal, né? Seguindo os passos dos narcóticos anônimos. Só por hoje eu não vou fazer Lashonará, mas eu vou compreender, treinar, aprender o que é um Lashonará necessário. Porque este que é necessário não caracteriza a própria expressão Lashonará. É uma obrigação como cidadão, como pessoas de bem, como semelhantes a Hashem. Nós vamos emular a Deus. E Deus, por certo, não faz Lashonará e também não prejudica o outro passando cheque sem fundo. É um exemplo. Ah, tem tanto. Nossa, tem tanto, tem muito. Vamos lá, então, para conversando durante a leitura da Torá. Nós estamos no lado direito agora do manual do Hafetz Haim e nós vamos compreender aqui a máxima que foi lida antes. E vamos entender que, às vezes, é até uma falta de educação mesmo. Infelizmente, as conversas fúteis costumam começar com histórias recheadas do começo ao fim de Lashonará. Quando mantidas na sinagoga, essas conversas geralmente começam antes da leitura da Torá. Mas quando a leitura começa, quem fala continua a sua narrativa para falar Lashonará, inclusive enquanto as palavras de nossa sagrada Torá estão sendo lidas. Então vamos lá entender isso aqui e trazer para o nosso cotidiano Bnei Noach. Eu penso que pelo menos deveria ser assim, mais difícil, mais raro, um Bnei Noach ficar falando conversinha fútil, fazendo fofoquinha, ou conversa que não diz respeito à Torá, no momento da leitura na sinagoga Bnei Noach, no momento da leitura no grupo de estudos, no momento da leitura no grupo de orações, na sua comunidade, seja como for. Por quê? Nós não nascemos judeus, né? Não interessa qual é o motivo, que não conseguiu comprovar seu judaísmo, sei lá. Não interessa, nós não somos convertidos, mas nós seguimos o quê? O judaísmo. A nossa religião é o judaísmo. Nós não estamos aqui construindo uma nova religião, Deus nos livre. Nós somos, então, Bnei Noach, que seguem qual é o nome da nossa religião? É o judaísmo. Nesse momento, então, é uma escolha
né? Alguns são crianças, né? Nasceram agora, os pais já são, a família e tudo mais. Mas nós sabemos que o desafio é muito grande para nós que resolvemos. Não queremos fazer parte desta ou daquela religião, queremos seguir o judaísmo, mas não somos judeus. Porque teve muita assimilação no passado e muita pressão daquelas outras igrejas e que as pessoas fossem daquela igreja, né? Muito proselitismo. Nós escolhemos seguir o judaísmo, cumprindo as 7 leis de Noé e tudo aquilo que se chamam de ramificações, embora eu não pense que sejam ramificações, que sejam simplesmente uma continuação daquelas 7 leis, não é? Então, uma explicação daquelas 7 leis, parâmetros que nós possamos colocar na vida prática, né? Então, foi uma escolha. Então, se você escolhe ser um Bnei Noach, se você escolhe participar de uma sinagoga Bnei Noach, de uma comunidade Bnei Noach, e no momento que não é o momento do diálogo, da conversa no grupo de estudos, por exemplo, mas sim é o momento que vocês decidirem que ali vai ser lida a Torá, não é cabível, não é concebível, não é admissível que você fique falando, fazendo fofoquinha, fazendo lachonará, fazendo seja lá o que for, contando sobre o vizinho, contando sobre isso, fazendo essas coisas nesse momento, porque afinal de contas você escolheu ser um Bnei Noach. Você escolheu ser um Bnei Noach, ninguém te pressionou. Então você está ali por vontade. Então presta atenção, se concentre e respeite a Torá. Vejam como que pode realmente acontecer. Aí fala ali, geralmente esta pessoa faz parte dos distintos membros da congregação, cujo assento fica na parede leste, pense bem, de modo que este pecado é cometido na frente de todo mundo, o que caracteriza público. Você acaba ridicularizando o nome de Hashem em público, é isso que ele quis dizer aqui. Dessa forma, somos culpados de degradar o nome de Hashem em público, significando, na presença de 10 judeus, uma das formas mais graves de Hilul Hashem. Quem explica isso é o Rambam, tá? O Rambam é o Maimônides, no seu livro HaMitzvot, né? Os preceitos, as mitzvot, HaMitzvot. Então, nós vamos entender aqui que o que torna público isso? O Minyan, o quórum de 10 judeus na sinagoga já é público. Então vamos pegar aqui uma comunidade. Tá, mais que 3 pessoas é público. 3, 4 pessoas é público. Na verdade, você nunca tem que fazer isso. E quando ele explica ali que geralmente esta pessoa que faz parte dos distintos membros da congregação é muito triste. É aquele que acha que ele pode falar só porque ele é mais antigo ali, só porque ele é um pseudo-líder não sei do que, só porque ele é considerado mais distinto, porque ele tem alguma medalhinha, tá? Então ele se acha no direito de ter esse desrespeito no momento da leitura da Torá. Não pode. No grupo de estudo, numa comunidade, estamos lá estudando, estamos dialogando, discutindo, isto não é briga, discutindo os assuntos, interpretando as interpretações dos sábios, interpretando a própria Torá e tudo mais. Esse é o momento de diálogo, o momento da leitura, fora é o momento da leitura, seja da Paraxá da semana, seja de Salmos, seja de algum livro do Tanakh, seja do que for, é momento de leitura, é momento de um burro fala, os outros baixam a orelha, é você ficar quietinho, você escutar, você se concentrar. Aliás, afinal, nós estamos ali para isso, não para fofocar, não para conversas frívolas e fúteis. E o Lachonará sempre vai ser fútil, né? Não tem jeito. Você até está pensando, a gente já entendeu aqui, estou comentando isso. É sempre fútil, é sempre frívolo, é sempre podre, é sempre pobre, é sempre ruim, é sempre faz mal. Deixa você pesado, não faça. Nós vamos aprender. Bom, observe quantas proibições este homem transgrediu. Aqui quando ele diz assim, cujo assento fica na parede leste, de modo que é pecado cometido na frente de todo mundo. Ficou muito explícito isso. Então, observe quantas proibições este homem transgrediu. Que homem? Este homem que está sentado à frente, no leste, que é distinto, que ficou falando conversas fúteis na leitura da Torá e em público. 3, tá? Ele assinala aqui
3 proibições que este homem, esta pessoa, transgrediu. 1. A proibição de falar lachonará, além de inúmeros outros mandamentos, tanto positivos quanto negativos, que podem ser transgredidos ao falar lachonará. Então a primeira proibição é simplesmente de falar lachonará. Já transgrediu isso, já está falando lachonará. Aí ele coloca, além de inúmeros outros mandamentos, tanto positivos quanto negativos. Por quê? Porque esses mandamentos positivos e negativos podem ser transgredidos, sem a pessoa nem estar percebendo, ao fazer lachonará, que ela está transgredindo vários mandamentos, sejam positivos ou negativos. E esse é só o número 1. 2. O pecado de não degradarás o meu nome sagrado, que está em Vaikra 22, 32, que, como já vimos, foi transgredido em público. Então, não degradarás o meu nome sagrado, já degradou. Falando em público, no momento da leitura da lei de Moshe Rabbeinu, né? Escrita por Moshe Rabbeinu, a mandamento, com o mandatário, nada mais, nada menos que o dono do mundo, o rei do mundo, Hashem. Bom, 3. Ignorou a leitura da Torá. Tem mais essa, porque enquanto ele estava conversando, enquanto ele estava fazendo isso, ele nem entendeu o que estava acontecendo. Né? Ele perdeu os versículos, ele está perdido. Ele está lá fazendo o que, afinal de contas? O que ele está fazendo lá então? Ai. Te amarraram para ir na sinagoga rezar? Te amarraram para ficar na comunidade lá? Te amarraram, você está sendo coagido, então denuncie. Não é, né? Então não faça lachonará. Bom, ignorou a leitura da Torá, mesmo tendo perdido um único versículo ou até uma única palavra, seu pecado é enorme. Pois os nossos sábios consideram um pecado grave deixar a sinagoga durante a leitura da Torá. Se deixar a sinagoga durante a leitura da Torá, e você, quando perde uma palavra, perde um versículo, é como se tivesse deixado de estar lá. Isso também, isso vem do tratado do Talmud, Brahot 8a. Não vou pegar para ler, porque essa aqui já é uma explicação bastante que deu para entender, né? Tanto mais uma relação àquela pessoa que está presente. Olha só, tanto mais em relação àquela pessoa que está presente no Beit Knesset, que é a sinagoga, e cuja ânsia por futilidades e lachonará faz com que ela ignore a palavra do Deus vivo. Geralmente isso acontece no Shabat. Aí é pior ainda, né? Quando o pecado é muito maior que um dia de semana, como afirmam muitas obras sagradas. O Shabat é aquele momento que Hashem parou de criar. É aquela palavra, é aquele simbolismo do 7º milênio, da virada da grande chave, da abertura do cofre de todos os segredinhos. Todos os segredos foram ao longo dos milênios, ali, né, ajeitando, pega para cá, né, o tesouro está lá dentro. Quando você, enfim, abre este cofre, temos o mundo vindouro, um mundo melhor, vinda de Mashiach, a redenção da humanidade, um ciclo novo, uma densidade física diferente, um ser diferente, uma evolução espiritual e física diferente, que não está na nossa alçada. Quando não sabemos, só Deus é que sabe. Quando nós estamos, então, vislumbrando tudo isso, nós temos um simbolismo semanal, que é o Shabat. O Shabat é no 7º dia. É 7 isso, 7 aquilo, 7 aquele outro. Então, você acaba sendo, transgredindo essa lei de escutar, todas essas proibições aqui, de se concentrar, de respeitar a Torá de Deus, justamente no Shabat. Por que ele diz que é mais comum? É mais comum porque você pode até não ter ido na sinagoga durante a semana, sendo um judeu, ou sendo um binei novo, você foi na sinagoga durante a semana, teve lá seus compromissos, não pôde, sei lá, alguma coisa aconteceu, você tira aquele dia especial da semana, aquele dia familiar da semana, onde você não faz vários tipos de trabalhos, vários tipos de coisas que lembrem a criação, você vai à sinagoga no Shabat. Aí você vai lá e transgride justamente no Shabat.
Por quê? Porque é quando você vai. E você é fofoqueiro e passa a semana inteira com vontade de ficar falando conversinha fútil no momento da leitura da Torá. Justamente no maior simbolismo da evolução do ciclo do mundo todo, que é o Shabat. O dia mais especial da semana. O dia do nosso descanso e da não criação de Hashem. Você vai ler e fazer isso, é muito pior. E tudo isso... Um momento. Estamos no silêncio aqui agora. Ai, graças a Deus. A tudo isso acrescenta-se o pecado de manter conversas levianas no Beit Knesset ou no Beit Midrash, que é um grande pecado, como explica o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch é o código de leis judaicas, e certamente quando tal conversa é Lashon Hara. Nós vamos entender aqui que quando nós falamos aqui do Shulchan Aruch, como sendo Bnei Noah, nós temos as 7 leis, nós já temos livros sobre isso, as 7 leis de Noah, com todas as suas particularidades, peculiaridades, né, dentro de cada uma delas. Então, o que eu quero dizer aqui, por isso eu não chamo de ramificação. Quando nós falamos de roubo, por exemplo ali, monetário, né, pode ser um furto, pode ser um roubo. O roubo não é simplesmente eu chegar aqui e roubar aqui, ou furtar esta garrafa e sair correndo. Não, o roubo tem uma gama muito grande. Nós roubamos quando nós não pagamos a diarista o seu dinheiro, afinal de contas é diária, então é para pagar no dia. Nós roubamos da pessoa quando nós roubamos a sua oportunidade vamos dizer, de algum emprego fazendo um Lashon Hara, a sua própria energia. O roubo é aqui muita coisa. Muita coisa nós precisamos interpretar de várias maneiras para podermos nos ajudar ao próximo. Então, quando fala do Shulchan Aruch, quem vai ter lá as leis, o código de leis judaicas exato. Nós temos as 7 leis. Como Bnei Noah, o que é que nós sentimos muita necessidade de fazer? Tudo que diz respeito às 7 leis e às tais das ramificações é mais. E quando nós fazemos o e mais, nós podemos chegar até onde nós pudermos chegar, porque afinal de contas é o judaísmo que nós seguimos. Então, as leis judaicas são as leis para nós. As rezas judaicas são as nossas rezas, né? As preces, as mesmas bênçãos e tudo mais. Então, nós precisamos levar em conta isso. Saindo deste âmbito religioso, olha só como é importante este dia de hoje, que parecia que não era, né? Porque falou de sinagoga, porque falou de minyan e tal. Olha quando você já pagou um ingresso, às vezes caro, um convite, sei lá, que você estava esperando muito, para assistir a uma palestra, ou você está fazendo uma faculdade, tinha um simpósio, tinha muitos simpósios de direito onde isso acontecia. Você precisa daquelas horas, mas também você está ali para aprender. Você não quer ser simplesmente uma pessoa que passou na faculdade. Talvez você queira realmente entender, né? Ou você vai querer ser um profissional daquela área. Então, você está ali para aprender. Chega no simpósio, pagou caro, né? Está lá com o seu crachá, muito feliz, muito bem vestida, leva uma barrinha de proteína, leva alguma coisa para você se alimentar durante o simpósio. De repente, você senta ao lado de pessoas que não estão nem aí. Ficam o simpósio inteiro conversando, fazendo Lashon Hara, perturbando, incomodando. Então, nós temos que ter respeito pelo palestrante, pelo nosso bolso, pelo motivo de estarmos ali, o objetivo ali que é o estudo. Então veja que não é só no âmbito religioso. Nós colocamos Shmirat HaLashon na nossa vida, nós mudamos a nossa vida, uma volta de 360 graus de melhora na nossa vida. Não vá na palestra. Respeita o palestrante. Não quero ouvir, nós temos aqui vídeos dentro do processo do treinamento do Lashon Hara falando justamente de palestrante. Não fale mal do palestrante. Não assista, não vá até lá, não pague, não gaste seu dinheiro, respeite aquele que está do seu lado e está ali com este objetivo, e está ali preocupado em aprender, está ali concentrado e você está só atrapalhando. E aí você acaba induzindo essa pessoa a ficar com raiva, sabe? Quando a gente semeia as características negativas da outra pessoa. Essa é uma forma. Então, se você vai numa palestra,
se você vai na leitura da Torá religiosa, se você vai no grupo de estudos, onde você estiver, é de boca fechada. Vou dar um pause porque começou o barulho. Parece o desenho do Bob Esponja. Sabe o desenho do Bob Esponja? Tan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, tan. Quando terminava isso, aparecia uma coisa assim, uma tela dizendo assim: horas depois, dias depois do pause, da barulheira. O que acontece por aqui? Bom, esse foi então. Esse foi o dia 63 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat HaLashon. Água. Leve isso para o seu dia. Faça isso. Vamos ler hoje o Salmo 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e familiares. E, por favor, comentem aqui embaixo como está indo o seu treinamento. Já sabe dessa minha pergunta. Como está indo o seu treinamento? O meu treinamento está muito bom. Eu digo uma coisa, além de ter melhorado tudo, não sei se felizmente ou infelizmente, os desafios aumentaram em vez de diminuir. Os testes estão cada vez mais difíceis e mais frequentes a cada dia, para que eu engula o choro, né? Para que eu guarde a minha língua dentro da minha boca, não tenha ela nervosinha e aprenda a fazer Shmirat HaLashon e passe isso para os demais e tenha paz na minha vida. Isso vai funcionar para vocês e já está funcionando. Comenta aqui embaixo como você está se sentindo, não dando vazão ao falatório alheio. Como você está se comportando no encontro da comunidade de Menor. Como você está se comportando numa visitinha maravilhosa, numa sinagoga, no Shabat, onde você deve calar a sua boca e escutar o cantor. Vamos lá então ao mestre do canto, acompanhado por instrumentos de sopro, um salmo de Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Eterno, e considera minha súplica. Atenta a voz do meu clamor, meu Rei e Deus, pois a ti dedico minha prece. Eterno, ouve a voz da oração que te dirijo a cada momento, aguardando tua resposta, pois tu não és complacente com a maldade e a perversidade não se pode manter junto a ti. Os ímpios não permanecem sob teu olhar. Tu desprezas os perversos, tu condenas os que praticam traição e abominas os sanguinários e os falsos. Mas eu, por tua imensa misericórdia, entrarei em tua casa, prostrar-me ante o teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Ó Eterno, guia-me através de teus caminhos justos, a despeito dos inimigos que me espreitam. Aplana ante mim o teu caminho, pois não há sinceridade em seus lábios e só traição em seu coração. Suas gargantas parecem sepulcros abertos e suas línguas são falsamente aduladoras. Condena-os, ó Eterno, que tropecem em seus próprios ardis. Rejeita-os pela multiplicidade de seus crimes. Por se terem rebelado contra ti, alegrar-se-ão, porém, todos que em ti confiam. Exultarão sobre teu amparo os que amam teu santo nome, pois tu certamente abençoarás o justo, ó Eterno, envolvendo-o em teu afeto como um escudo. Um salmo que serviu exatamente para o dia de hoje. Espero que tenha dado tudo certo neste vídeo. Até a próxima.